E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas capítulo 21, versículo 29. Jesus explicou aos discípulos que a figueira se renovava, crescendo novas folhas. Assim, ele comparou a figueira com o fim dos tempos. Quando as pessoas vissem a figueira florescendo, sabei que está próximo o verão. Assim, quando acontecerem todas essas coisas, o fim está próximo. A figueira que Jesus estava se referindo é Israel. Israel é o relógio do mundo, o relógio do fim dos tempos. Antes de contar essa parábola, Jesus tinha revelado alguns sinais que iriam acontecer antes do fim dos tempos. Jesus usou esta parábola para explicar que alguns sinais serviriam de aviso para o fim dos tempos. Por isso Jesus disse: Olhai para a figueira, olhai para Israel, que é o relógio do mundo. Ninguém sabe quando Jesus voltará, mas assim como a figueira anuncia o verão, quando virdes esses sinais, sabereis que a vinda está próxima. A figueira na Bíblia é um dos símbolos de Israel. Era uma árvore muito comum na região e também um marcador de tempo. Bastava olhar para a figueira e sabiam qual estação estava para começar. A Bíblia inteira gira em torno de Israel, afinal, é o local onde o próprio Deus escolheu para pisar na terra, como um homem. Em um determinado momento do seu ministério terreno, Jesus secou uma figueira. O ato de secar a figueira significa que o templo e o sistema religioso da época de Jesus estava contaminado. Jesus revelou o mau caráter dos líderes religiosos e expulsou os mercadores da fé, e anunciou a destruição do templo de Israel. Jesus não estava secando uma árvore aleatória, mas estava secando uma nação que foi capaz de crucificar o Cristo que veio à terra para salvar, e estava ali por amor. O maior combate de Jesus aqui na terra foi com os líderes religiosos, doutores da lei e fariseus. Eles não aceitavam que Jesus era o Messias. Se você ler atentamente o livro de Mateus, vai perceber que os líderes religiosos e fariseus tentavam Jesus de todas as formas. Uma das tentações trouxeram uma mulher adúltera, pegada no próprio adultério. Mostraram a lei para Jesus e disseram: Pegamos esta mulher no próprio ato adulterando, e na lei está escrito que ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? E Jesus respondeu: Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus chamava eles de hipócritas, sepulcros caiados. Por fora eram bonitos, mas por dentro eram podres. Pregavam uma doutrina que nem mesmo eles cumpriam. Coavam um mosquito e engoliam camelos. Subjugavam o povo. O que Jesus fez com o secar da figueira foi secar o sistema religioso da sua época, um sistema falido. Pouco tempo depois da ressurreição de Jesus no ano 70, Israel realmente secou. Não somente o templo, mas uma nação inteira foi destruída. A profecia de Jesus foi cumprida. A figueira secou. Jesus havia secado a figueira pela hipocrisia do povo e do sistema religioso. A figueira tinha uma boa aparência pela sua abundância de folhagem, mas não havia frutos. Era morta por dentro. Assim, os líderes religiosos se vestiam com vestes glamourosas e eram bem vistos pela sociedade, mas por dentro estavam cheios de pecados e hipocrisia. Depois do secar da figueira, que para Jesus não era uma surpresa, ele profetizou o seu renascer e comparou esse acontecimento ao fim dos tempos. Desde o ano 70, Israel deixou de ser uma nação, foi destruída e os judeus fugiram e se espalharam pelo mundo para não serem mortos pelos romanos. Mas, milagrosamente, depois de quase 2000 anos, em 1948, Israel vira novamente uma nação. O renascer da figueira, o alvorecer no Oriente Médio. E isso já havia sido profetizado por Jesus há quase 2000 anos atrás, o renascer da figueira. Nenhum outro povo depois de tanto tempo conseguiu se reunir e fazer o que Israel fez. Mesmo depois de tanto tempo, esse povo não foi extinto. Jesus falou que ia ser assim, e foi assim.
Jesus falou claramente sobre os acontecimentos que precederiam a sua volta. O fim dos tempos menciona claramente a figueira, Israel. A profecia se cumpriu, ela renasceria novamente, mas não passaria uma geração depois que a figueira florescesse sem que todas essas coisas profetizadas acontecessem antes da sua volta no fim dos tempos. Israel se tornou uma nação no dia 14 de maio de 1948. Era uma noite em que aconteceu um fenômeno astronômico muito raro, uma lua de sangue. E no dia 7 de junho de 1967, quando teve a unificação da cidade de Jerusalém e Israel, ocorreu também nesta noite uma lua de sangue. Jerusalém foi reconhecida oficialmente como a capital de Israel, e agora os judeus lutam pela reconstrução do terceiro templo. Em Israel, os rabinos estão se movendo para reconstruir o terceiro templo. Existe em Israel um Instituto do Templo, onde já foram fabricados móveis, objetos que serão usados no terceiro templo de Israel. O florescer da figueira ou renascimento de Israel aponta para o arrebatamento da igreja. O verão se aproxima e também a colheita, quando nosso Deus vai separar o joio do trigo. Todos os sinais da volta de Cristo estão se cumprindo de uma forma tão rápida que as pessoas não estão se dando conta. Homens amantes de si mesmo, apostasia, falsos profetas, fome, pestes, o amor está se esfriando. Todos esses sinais apontam para o arrebatamento. O avanço da ciência também é um sinal da volta de Cristo. Isso foi profetizado por Daniel. No fim dos tempos, a ciência se multiplicará. Quando Jesus falou essas coisas, ele falou sobre sinais e não datas. Então ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar. Aquele que aponta o dia e a hora do arrebatamento da igreja é um falso profeta. O mestre também deixou claro que esses sinais são parte do plano do Senhor. Todavia, quando eles acontecessem, nós deveríamos saber que o fim se aproxima. O renascer da figueira aconteceu. Israel renasceu. Hoje estamos vivendo os últimos tempos. E Jesus disse: olhai para a figueira, olhai para Israel, que é o relógio do mundo. O arrebatamento da igreja se aproxima. A cada dia que passa, estamos mais próximos da nossa redenção, do nosso lar eterno, da nossa morada celestial, onde estaremos com Cristo para todo sempre.